Mano, o Tevez falou sobre a sua passagem no Corinthians, vamos dar uma olhada. Tevez diz que amor pelo Corinthians foi à primeira vista e que desejava fazer um último jogo com a camisa do Timão. E é sobre isso que vamos falar no vídeo. O jogador argentino falou sobre sua passagem pelo Corinthians e seu sentimento em relação ao clube. Em entrevista à ESPN da Argentina, o ex-jogador do Corinthians, que marcou época na década passada aqui no Brasil e fez história notável na Europa, falou sobre alguns times por onde passou, além de cravar o clube qual deseja se aposentar. Em 2005, aos 21 anos, o craque chegava ao Timão, com grande investimento do grupo MSI, que depositava em Carlitos a esperança de comandar um elenco com grandes nomes como Carlos Alberto, Roger, Mascherano e Nilmar. O craque não sentiu o peso da responsabilidade e antes de estrear com a camisa do Corinthians, ele já era considerado ídolo. Foi lindo, me recordo de quando cheguei no Brasil e já ser ídolo sem jogar um jogo. Foi amor à primeira vista. Me receberam no aeroporto, me deram camisa, chapéu. A torcida do Corinthians é muito parecida com a do Boca. Também gostaria de fazer um último jogo com essa camisa, disse Tevez. Carlitos atuou em 78 jogos com a camisa do Timão, tendo balançado as redes por 46 vezes, chamando a atenção por sua qualidade técnica e raça, marca registrada do jogador argentino em todos os times em que ele atuou. O craque foi um dos protagonistas do título brasileiro de 2005, o ano que, além de campeão, o Timão aplicou uma goleada em cima do Santos por 7-1, com o hat-trick do craque argentino. Na minha opinião, Cara, ele jogou demais aquele campeonato brasileiro. E é absurdo isso, porque depois falam que o elenco nem se gostava, eles realmente se odiavam, mas dentro de campo eles representavam. Tevez é um grande ídolo do Corinthians e é o tipo de jogador que tem a cara do Corinthians, muita raça e não tem bola perdida. E aí, nação corintiana, o que vocês acham? Deixe aqui nos comentários e até a próxima. Tevez era o símbolo máximo do Corinthians, um argentino eleito o melhor do futebol brasileiro, um atacante capaz de fazer a segunda maior torcida do país trocar o samba pela cúmbia. Com ela, Tevez embalou muitos dos 43 gols que fez pelo Corinthians, ritmo que faltou no último semana contra o Fortaleza. Um gol, um gesto, um sinal de rompimento. A cúmbia já não agrada mais. A mim é mercenário? É. Eu saio, não tem problema. Você pensa em sair? Se me chama mercenário, algum hincha, saio, não tem problema. Tevez Essa saída dele realmente foi muito conturbada. teve o carro chutado por torcedores corintianos na saída do Morumbi. De ídolo a mercenário. Me chama mercenário, algum hincha, saio, não tem problema. Em 2005, após trocar times europeus pelo Corinthians na maior transação da história do futebol sul-americano, Tevez receberia 20 milhões de dólares e a camisa 10 do clube. Na época, o Corinthians contava com a parceria da MSI. Outros craques chegariam ao Timão, como Mascherano, Nilmar, Carlos Alberto, sem falar no técnico Daniel Passarella. Mesmo com eliminações do Campeonato Paulista e Copa do Brasil, e um Brasileirão que não começaria tão bem, Tevez apresentava raça e ganhava confiança da torcida. Após uma recuperação brilhante, naquele ano ele seria eleito o melhor jogador do Brasileirão e o Corinthians levantaria a taça. Também seria considerado o melhor jogador das Américas, mas os momentos gloriosos de Tevez não durariam no time paulista na próxima temporada. Com resultados pouco expressivos e ruins, ele se envolveria em polêmicas com a torcida e com o técnico. Sua passagem rápida pelo Timão se encerra e ele seria vendido para um time inglês ainda em 2006. E você, tem boas recordações do Tevez? E geral queria ele de volta no Corinthians, né? Ele sempre demonstrou carinho pelo Corinthians, mesmo alguns torcedores falando que ele foi mercenário, mas ele sempre teve a vontade de voltar pro Corinthians e infelizmente não aconteceu. Acha que ele deixou sua marca no clube? A passagem de Tevez pelo Corinthians foi um fenômeno sem precedentes. A identificação entre atacante, time e torcida foi imediata e intensa. A trajetória de vida de Carlitos explica um pouco isso. Ele nunca teve contato com seu pai biológico morto pela polícia e foi criado pelos tios, já que a mãe não tinha condições de cuidar dele. Ainda novinho, sofreu uma queimadura num acidente doméstico que deixou uma grande cicatriz em seu pescoço.
Poço. Carlitos cresceu numa favela na Argentina chamada Fuerte Apache, onde desenvolveu seu talento em meio ao tráfico e à violência. Isso é louco, não compensa. Reza a lenda que seu melhor amigo de infância, que diziam jogar ainda melhor que ele, não conseguiu vencer esses desafios e morreu aos 17. Guerreiro por natureza, na base, Carlitos já era da seleção argentina e foi muito decisivo pelo Boca na Libertadores de 2003, conquistada no Morumbi sobre o Santos de Robinho. Já em 2005 no Corinthians, ele foi como um furacão, forte, veloz, dedicado, um jogador do povo, como ele mesmo se intitulava. E se tem um jogo que expressa isso muito bem, foi o eterno 7-1 contra o Santos. O Corinthians de Tevez e Nilmar E a raça que ele demonstrava em campo era absurda, entrou né? em campo naquele 6 de novembro lutando pelo título no Pacaembu. E o Peixe, atual campeão brasileiro, com Kleber, Ricardinho e Luizão, faria de tudo para parar o timão. Mas já no primeiro minuto, gol do Corinthians com Rosinei. O Santos empatou rapidamente, mas daí em diante, Tevez transformou o Pacaembu nas ruas de seu bairro Forte Apache. Ou do Bom Retiro de 1910, quando jovens da periferia cravaram a raça e a entrega na alma corintiana. Em alguns minutos, Carlitos fez 3 gols, bailou e mostrou porque era o melhor jogador do país. Nilmar marcaria mais 2 vezes e Marcelo Matos, de falta, nos acréscimos, selaria a goleada corintiana. 7-1 antes de ser modinha. Lembra de ter tomado tantos gols num jogo só? Nunca aconteceu. Mas me diz aí, qual é o jogador mais raçudo que você já viu no Corinthians? Essa dupla, Carlitos Tevez e Nilmar, velho. Irmão, acho que foi com a melhor dupla que eu já joguei. O que esses dois faziam em qualquer jogo, em qualquer lugar, era impressionante. Tá até falando, Cascão, aqui, um jogo aqui da Libertadores, nós e... Universidade do Chile. Eu acho que é... Cara, é uma pena o Nilmar ter se machucado tanto, né? Realmente, se ele não tivesse se machucado, seria completamente imbatível. O Corinthians, essa dupla aí era inacreditável, era muito boa. Isso, cara. Puta, 3-2, Ele né? tá com 2 jogadores a menos. Sim. Acho que foi o Wendel e o Gustavo Nery expulso, se eu não me engano. Lá no Chile. Lá no Chile, o time dos caras, bom pra Bom. caramba. Carlos Alberto fala assim, vocês dois ficam lá na frente, que a gente vai marcar com 6 aqui. Os caras ficavam plantados. A gente não fazia lançamento, eles davam chutão. Quebrava a bola. E eles iam, velho. Viraram o jogo, pô. Nilmar e Tevez viraram o jogo, pô. O argentino, que é o craque do time, o maior salário do time, corre igual um filho da mãe, pra cima e pra baixo. Vê um companheiro não correr, aí ele vai pra cima, né? Como é que não gostava, cara? Era assim, cara. O Roger era difícil assim lidar com ele, porque o cara jogava muita bola. Sim, sempre jogou. Pô, Tá nem peraí. Só que, pô, a gente dava 2, 3 carrinhos e o Roger dava meio, um exemplo. Era a característica dele, né? Aquelas coisas todas, né? E só que teve um certo jogo lá, a gente com a menos contra o Vasco, e aí o Tevez correu pra lá e pra cá, todo mundo correu pra lá. O Roger uma hora ficou paradinho. Aí, segunda-feira, mesinho, foram dentro do Roger. E aí eu falei, Aí o argentino. Cara, ele tá mais que certo que cobrar, né? O Tevez realmente ficava correndo pra lá e pra cá, dando raça todo o jogo. Que é o craque do time, o maior salário do time, corre igual um filho da mãe, pra cima e pra baixo. Vê um companheiro não correr, aí ele vai pra cima, né, cara? Aí vira corintiano. O Roger foi dar carrinho depois de velho aí nesse jogo aí pro Rio Grande do Sul, lá que o Ronaldinho Gaúcho, ele tava dando carrinho, eu falei, agora que ele quer dar carrinho? Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco sobre o Tevez. O Tevez que jogou pouco tempo no Corinthians, mas mesmo assim sempre é muito bem lembrado porque ele jogou demais. Ele demonstrava o que a torcida sempre pediu em um jogador, muita raça e muita entrega. E era isso que ele entregava pro Corinthians, realmente marcou época, tinha muitas camisas dele, na época vendeu demais, era uma promessa assim absurda que virou realidade, né? Depois foi pra Europa e se tornou um grande jogador no futebol europeu também. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!